E aí, primeiro ano, tudo bom? Nós já falamos durante esses meses sobre basicamente o átomo. Por que nós falamos tanto sobre o átomo? Porque ele é a base para tudo que vocês vão estudar daqui para frente na química. Ele é a base da matéria, de toda a matéria que existe, de todo o mundo funcional, de tudo como o mundo funciona. Por isso que nós estudamos tantas vezes os átomos, com tantos detalhes. E hoje nós vamos estudar o quê? Vamos estudar por que dois átomos se unem formando compostos. E quais são as regras para essas uniões? Eu não posso simplesmente pegar dois átomos, unir eles da forma que eu quiser e dar o nome de um composto do jeito que eu quiser. Não, existe uma norma para isso. Por quê? Porque até para a ligação dos átomos existe uma razão ligada ao número de elétrons que ele tem na eletrosfera. A distribuição eletrônica também está presente aí, nas ligações químicas, nas ligações entre átomos. Então, a gente vai chegar aqui na apostila para falar de cada uma um pouquinho, de uma forma bem explicadinha, bem simples também. Chegamos aqui na apostila, aqui, ó. Lembrando que J.J. Thomson, Joseph John Thomson, nos contou que os elétrons podem migrar de um átomo a outro. Então, um átomo sozinho é neutro. Se eu tenho um átomo, ele está ali sozinho, ele tem o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Ele não tem carga, ele é neutro. Mas por que eles se unem com outros átomos? Aí a gente vê aqui. Existem camadas em volta do núcleo que são ocupadas por elétrons. Né? Até aí tranquilo, a gente já sabe. Mas o que acontece? Um átomo neutro, um átomo que tem o mesmo número de elétrons e de prótons, ele é um átomo instável. O que significa um átomo instável? Significa que ele vai estar sempre tentando fazer ligações com outros. Ele vai estar sempre tentando ter essa carga elétrica. Por quê? Porque para ele estar estável, ou seja, para ficar sossegadinho ali, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, quando você faz a distribuição eletrônica, você vai lá olhar o número de elétrons que um átomo tem na última camada. Um átomo que tem 2 elétrons na última camada, que é o caso de todos da segunda coluna aí, da segunda família, que é dos metais alcalino-terrosos. Eles têm 2 elétrons na última camada. Qual que é a tendência deles? A tendência deles é perder esses 2 elétrons para que a última camada dele passe a ser a penúltima. Quando você faz a distribuição eletrônica do bário, por exemplo, o bário, a penúltima camada dele tem 8 elétrons e a última tem 2. Se ele perder a última camada, a penúltima passa a ser a última e a penúltima tem 2 elétrons. Então, ele precisa perder para ficar com a última camada com 8. A mesma coisa com os metais alcalinos da primeira coluna, ou da primeira família. Eles têm 1 elétron na valência, mas eles têm 8 elétrons na camada anterior à valência. Por isso, eles perdem 1 elétron, para que a camada anterior passe a ser a última camada deles. E para alcançar esses 8 elétrons, eles podem dividir elétrons com outros átomos que estão perto, eles podem doar, eles podem receber elétrons. E para cada um desses tipos de ligação, existe um nome diferente. Então, vamos lá. As uniões, ligação iônica primeiro. O que é ligação iônica? É a ligação mais forte que tem entre 2 átomos. É basicamente um átomo muito eletronegativo. A gente já viu eletronegatividade nas propriedades periódicas. Um átomo muito eletronegativo, ou seja, está muito à direita da tabela, se une com um átomo muito eletropositivo, ou seja, que está mais à esquerda. Nessa união, o átomo que é eletropositivo, ele perde elétrons, doando os elétrons para o outro, que é eletronegativo, e assim os 2 átomos ficam unidos. A ligação iônica, é a mais forte das ligações entre os átomos, e para ser desfeita uma ligação iônica, em geral, você vai usar uma descarga elétrica ou alguma situação assim que o ser humano interfere. Descer aqui. Aqui, ó. O caso da ligação iônica é bem aquilo mesmo dos opostos se atraem, né? Digamos assim. Por quê? Porque ocorre só entre metais e ametais. Você não vai ligar 2 metais por ligação iônica, porque não tem como. Por que não tem como ligar 2 metais por ligação iônica? Porque
Dois metais, os dois vão precisar doar elétrons. O caráter metálico é o caráter de doar elétrons. Então, eu não posso ligar dois átomos que precisam doar elétrons. Eu preciso ligar um átomo que precisa doar a um que precisa receber. Então, eu tenho aqui o caso de um metal alcalino, que é o sódio. Ele é muito eletropositivo, ligado a um ametal, que é muito eletronegativo, que é o cloro. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. É muito elétron. E ele não tem capacidade de perder esses elétrons. Ele precisa ganhar mais um para completar 8 e ele ficar estável. Então, o sódio, que tem apenas um elétron na camada de valência, doa para o cloro e os dois átomos ficam ligados, formando cloreto de sódio. Aqui está o nosso sal de cozinha. Agora vamos para cá. Eu tenho cálcio. O cálcio, aqui, gente, essas bolinhas que eu coloquei são só os elétrons da última camada. Eu não representei o átomo inteiro, porque só vai importar para a gente agora a última camada, né? Não tem necessidade de desenhar o átomo inteiro. Então, eu tenho aqui, o cálcio tem 2 elétrons na última camada, vocês podem conferir ali, porque ele é um alcalino terroso. E o oxigênio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Ele é um cacogênio, então ele precisa receber 2 para ficar estável. O que é mais fácil, ele receber 2 para ficar estável ou ele doar 6? Né? Muito mais fácil ele receber 2. Por isso, ele se une ao cálcio. O cálcio doa os 2 elétrons da última camada dele para o oxigênio e por isso os 2 átomos ficam grudados, formando óxido de cálcio. Essa ligação é chamada iônica por um motivo bastante simples. O que é um íon? Um íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Quando esses átomos se unem, eles se tornam íons, só que íons ligados um no outro. Quando eu coloco uma descarga elétrica, por exemplo, para separar os 2 átomos, eu vou separar 2 íons, eu já não vou separar 2 átomos neutros. Quando eu separar os 2 átomos, eu vou ter íons, eu vou ter o íon de sódio mais e o íon de cloro menos. Ou aqui, o íon de cálcio 2 mais e o íon de oxigênio 2 menos. Não é possível ligar 2 ametais também, como está escrito aqui, por quê? Porque os 2 ametais precisam receber elétrons. Então, por mais que um ametal possa ser mais eletronegativo que o outro, não é uma ligação possível, porque precisa ter uma grande diferença de eletronegatividade para acontecer essa ligação. Vamos descer aqui para a ligação covalente. O que é o caso da ligação covalente? São ligações entre ametais que precisam receber elétrons, mas eu não posso fazer com que um ametal doe elétrons. Ele precisa receber só. Então, eles compartilham elétrons. O elétron não sai do outro átomo, não sai dos outros átomos, os 2 átomos apenas compartilham. Ficam compartilhando elétrons que são da nuvem eletrônica do outro. Eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio, para facilitar, para a gente entender. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eles têm 2 pares eletrônicos aqui, ó, 2 pares de elétrons, que um está usando o par de elétrons do outro. É uma ligação que ocorre entre ametais. Você não vai ver ligações covalentes entre metais, somente ametais. Por quê? Porque eles compartilham elétrons que eles precisam receber e que o outro átomo não pode doar. É um compartilhamento. A segunda forma de ligação covalente que existe é chamado de ligação covalente dativa. Olha o que temos aqui. A gente tem um átomo de enxofre. Deixa eu dar um mais aqui. Aqui nós temos o enxofre. O enxofre também tem 6 elétrons na última camada. Então, ele precisa receber 2 ou compartilhar. No caso, ele compartilhou com esse átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio. Eu não desenhei todos os elétrons aqui, tá? Mas esse átomo de oxigênio também tem 6. Então, esse átomo de oxigênio e esse de enxofre estão compartilhando elétrons entre si. Então, esse está estável, esse também está estável. O que sobrou? Eu tenho esse oxigênio aqui que tem 6 e esse oxigênio aqui que também tem 6. E eles precisam receber elétrons.
mas o enxofre está estável, né? O enxofre não precisa receber mais nenhum elétron. Então, acontece o quê? Esses dois átomos de oxigênio ficam apenas próximos do enxofre para estarem usando o mesmo par de elétrons dele, sem doar nenhum elétron. Eles estão só juntinhos ali para usar os elétrons do enxofre e ficarem estáveis ali quietinhos. Esse tipo de ligação covalente dativa, são muito fáceis de serem quebradas. Assim, não muito fáceis, né? Mas mais fáceis que as iônicas e que as outras covalentes. Porque apenas o átomo está aqui, ali pertinho só para usar os elétrons. Então, é uma ligação mais fraca. Então, essas três ligações que eu falei são ligações químicas. Recapitulando aqui, ligações iônicas entre metais e ametais. Grande diferença de eletronegatividade e grande diferença de potencial de ionização. Aqui embaixo eu tenho ligações covalentes entre ametais, que podem ter eletronegatividades parecidas. Por quê? São ametais, os dois. Aqui embaixo, ligação covalente dativa, em que um ou mais átomos apenas ficam perto de outro átomo para usar os elétrons dele, mas sem compartilhar os elétrons dele próprio. Só usam, se beneficiam dos elétrons do outro. Para ficarem estáveis, são ligações fracas. Agora, a gente vai para um tipo de ligação que é chamada ligação metálica. A ligação metálica é diferente das outras por quê? Nos outros casos, eu tenho aí dois ou três mais átomos se unem e formam moléculas. Aqui, eu formei moléculas com o enxofre e o oxigênio, trióxido de enxofre. Aqui, eu formei gás oxigênio, né? Dois átomos de oxigênio ligados, eu formei moléculas de gás oxigênio, que é o gás que a gente respira. Tá? O que a gente respira é isso aqui, a gente não respira oxigênio sozinho, neutro. Não, porque faria mal para nós. Nós respiramos o gás oxigênio, que é dois átomos ligados juntos. Aqui para cima, nós formamos outras moléculas, cloreto de sódio, óxido de cálcio. Então, as ligações químicas formam moléculas, sejam elas iônicas, covalentes ou covalentes dativas. Mas aqui nas ligações metálicas, não formam moléculas. O que é esse tipo de ligação? Só ocorre entre metais, né? Obviamente, são ligações metálicas. A gente já viu anteriormente que os metais têm os metais de transição, né? Eu vou falar aqui de metais de transição. Os metais de transição, eles têm uma distribuição eletrônica que às vezes é irregular e que é diferente dos outros. Por quê? Os metais de transição têm um subnível de maior energia fora da última camada. Então, eu tenho a última camada, que é a camada de mais energia, mas eu tenho ali um pequeno grupinho de elétrons que não estão na última camada, mas são mais energéticos que o da última. Por isso que eles são de transição, que a gente já viu nos meses anteriores também. Então, ou seja, é como se fosse uma pequena baguncinha ali na eletrosfera dos metais. E isso permite que eles façam ligações diferentes dos outros elementos. Eles ficam próximos uns átomos aos outros, mas não formam moléculas. Eles formam apenas retículos cristalinos, que são cristais. Ficam ali juntinhos, vários átomos. Como se pegasse um átomo de ouro, ligasse com outro átomo de ouro e deixasse assim os átomos próximos uns dos outros e os elétrons passeando entre todos os átomos do cristal ali, mas não formam moléculas. Então, não existe uma molécula de ouro puro, por exemplo. Pode haver compostos que tenham ouro, mas vai ter ouro misturado com ametais, que vai ser ligações iônicas. Mas quando eu falo de ouro puro em ligação metálica, não existe uma molécula de ouro puro. Não existe uma molécula de prata pura, não. Por quê? Porque é a prata, mesmo que seja uma barra de ouro, vai ser vários cristais de ouro, que são apenas átomos próximos uns dos outros ali. Não existe molécula disso. Eles apenas estão próximos, compartilhando elétrons entre todos ali. Por isso que os metais mandam energia com facilidade, eles transportam energia. Você pode fazer um fio de cobre que ele vai transportar energia de boa. O que não vai acontecer se você usar um pedaço de madeira. Madeira não vai transmitir energia. Mas o cobre vai. Por quê? Porque ele é um metal. Porque os átomos de cobre estão apenas próximos uns dos outros.
mas nunca são moléculas estáveis, igual acontece com os outros. São apenas cristais de metais com um monte de elétrons na superfície deles, agitados, andando em volta ali de todos os átomos. Por isso que eles transmitem energia com tanta facilidade. Por exemplo, um caso de ligação metálica. Se fazem ligas metálicas através disso. Por exemplo, eu posso fazer uma coroa, um colar, por exemplo, de ouro misturado com prata. Mas eu não vou ter uma molécula de prata e ouro ligados. Não, eu vou ter uma liga metálica misturando prata com ouro. Só vai estar ali os dois materiais juntos com elétrons em volta, mas não vai formar moléculas disso. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Estou postando agora no YouTube, vocês podem assistir qualquer dúvida. A gente vai abrir uma reunião no Meets para poder explicar. Apesar da aula, leiam a apostila, tá? Que a apostila está bem explicadinho também, tem bastante exemplo e tem as perguntas, né, para a gente responder. Que eu vou fazer o vídeo, vocês vão respondendo as perguntas por enquanto, e conforme for passando a semana, a gente vai gravando no Meets também, para a gente poder responder dúvida em tempo real. É isso aí, primeiro ano. Encerrando aqui.